Olá, meus amigos. Creio que os senhores já devem ter passado, ou muitos dos senhores já devem ter passado, pela seguinte situação. O condomínio precisa fazer alteração da convenção, aprovar alguma obra, em que há necessidade de se alcançar um quórum qualificado, 2/3, maioria absoluta, 1/4, seja lá que quórum for. E aí surge a pergunta: há necessidade de nós estabelecermos o cômputo daqueles inadimplentes nessa totalidade? Ou seja, para se alcançar determinado quórum qualificado, eu preciso incluir os inadimplentes? Nós entendemos que não, senhores. Nós entendemos que não há essa necessidade de incluí-los. Por razões bastante óbvias. O inadimplente, ele não pode influenciar no processo de tomada de decisões do condomínio, nem de forma ativa, nem de forma passiva. Nós sabemos todo o processo de construção de decisões dentro do condomínio, seja para alterar a convenção, o regimento, aprovar a realização de uma determinada obra, ele passa necessariamente por alguns princípios. O primeiro deles é o princípio da participação, que está relacionado ao direito individual que o condômino quite com sua obrigação tem de participar do processo de construção das regras, das disciplinas internas, da escolha dos serviços, das obras, ou seja, está relacionado ao direito individual, em razão da sua aptidão pelo motivo de estar adimplente. O segundo princípio é o da decisão colegiada, segundo a qual esses indivíduos aptos a votar, adimplentes, reunidos em colegiado, assumem a competência prevista lá na legislação e na convenção de condomínio para decidir a respeito de determinadas matérias. O terceiro princípio é o princípio da representação, segundo a qual esses indivíduos reunidos, eles são os autênticos representantes da totalidade dos condôminos, ou seja, aqueles indivíduos não agem em nome próprio, eles agem em nome da representação de toda a totalidade, como representantes do todo. E o quarto princípio é o princípio da soberania das decisões, que diz respeito a todas as decisões tomadas por esse órgão colegiado, representante do todo, vinculam todos os demais condôminos, sejam adimplentes, inadimplentes, tenham participado, anuído ou não com as decisões tomadas. Então, esse processo de tomada de decisões dentro do condomínio, ele segue em linhas paralelas, em linha paralela, com os quórums de votação. Os quórums de votação, eles são garantias mínimas de representatividade. É como se o legislador dissesse: olha, para determinadas matérias específicas, há necessidade de um mínimo de representatividade. Ou seja, esses princípios e os quórums correm em linha paralela, de forma que eles são complementares, eles fazem parte de um mesmo sistema orgânico, que não se anula, que não produz uma autofagia em razão do cumprimento de ambos. Ou seja, não é possível estarmos cumprindo os princípios e os quórums e chegarmos em um determinado momento em que um aniquila o outro. Ou seja, eles fazem parte do mesmo sistema, repito, complementar e nunca autofágico. Eles nunca vão se automutilar, ok? Então não é possível nós chegarmos em uma dada situação em que o quórum impede a realização de determinada obra. Não estamos falando aqui em dificuldade, nós estamos falando aqui em impedimento. Então vamos imaginar, senhores, que para a alteração de uma determinada convenção em um condomínio, necessário 2/3 dos votos, nesse condomínio tenha mais de 1/3 de inadimplência. Ou seja, nessa situação o que acontece é que está inviabilizada qualquer tomada de decisão em um sentido ou outro. Ou seja, a matéria está impedida de ser votada. Existe um impedimento formal para se designar uma assembleia e se levar à apreciação dos condôminos. Ou seja, não se vai ter quórum, não vai ter a possibilidade de alteração. E nesse caso, percebam que quem decidiu pela não alteração da convenção foram os inadimplentes. E os adimplentes tiveram o seu direito completamente tolhido em razão de uma situação provocada pelos inadimplentes. E não é razoável aceitar uma situação como essa. Ou seja, a razão fundamental da exclusão
dos inadimplentes da base de cálculo de composição do quórum, dos diversos quórums qualificados previstos na legislação e nas convenções, é justamente esse. O condômino não pode, por qualquer comportamento seu, influenciar em qualquer tomada de decisão por parte do condomínio. Ou seja, eles não podem influenciar de uma maneira ou outra. Inclusive, em uma obra organizada pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, se chega a essa mesma conclusão. Em um trecho, ele diz o seguinte: resta saber se deve ser levado em conta para a composição global do quórum o condômino impedido de votar. Não teria sentido que os inadimplentes, em razão do seu impedimento, inviabilizassem diversas deliberações relevantes para a vida condominial, como a realização de obras no edifício, a alteração da convenção de condomínio. Haveria um duplo prejuízo aos condôminos pontuais, tanto por terem de adiantar a parte dos inadimplentes, como por não conseguirem quórum para deliberações relevantes para a vida condominial. Sensato o entendimento de que os diversos quórums exigidos pelo Código Civil, como os acima referidos, sejam calculados sobre o número de condôminos aptos a votar, excluídos os inadimplentes. Além desse posicionamento doutrinário, nós temos também decisões jurisprudenciais nesse mesmo sentido. Existem alguns que entendem que haveria necessidade do legislador estabelecer na redação do dispositivo condôminos aptos a votar, ou seja, excluindo expressamente os condôminos inadimplentes da possibilidade de compor esse voto, e no silêncio da legislação, então eles deveriam ser excluídos. Mas me parece, senhores, uma grande redundância. É como se nós disséssemos pegarem um avião que voa para poder viajar. Se presume isso, se presume que se eu pegar um avião para viajar, ele voa. Então, esse direito inexistente, ele simplesmente é desconsiderado. Nós não estamos falando aí de um direito que se retira em determinado momento. Não, esse direito ele é retirado desde o seu nascedor, é um direito inexistente por parte dos condôminos inadimplentes. E por essa razão, senhores, nós entendemos que ele não deve fazer parte da base de cálculo para o cômputo dos votos por ocasião de decisões que envolvam quórums qualificados. Senhores, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, não esqueçam de dar um like e um grande abraço.